Como é que a gente pode ser mais produtivo? Bem, dizem que a gente está vivendo num mundo mais dinâmico, né? E que a gente tem a partir de agora um forte impacto na forma como a gente pensa e age sobre as profissões. E antes ainda era possível, algumas pessoas dizem que era possível imaginar os profissionais como engenheiro, jornalistas, médico, e que agora isso não faz mais sentido, né? Faz mais sentido a gente pensar qual é, né, a dor que você vai resolver, qual é o assunto que você vai resolver, qual é o problema, né? Você é mais profissional, você tem que ser profissional de problema. Então, ninguém hoje é engenheiro, mas é construtor de ponte, de navio ou de aviões, né? Então, os problemas sempre foram e serão muito mais o centro da vida profissional de cada pessoa. Então a gente tem que pensar qual é o problema que você vai resolver, como é que você vai se definir a partir desse problema que você vai escolher se dedicar. E quando você tem problema, primeiro que você sempre vai ter então algo para se dedicar. E quem encontra o problema como diferencial na forma de ajudar quem sofre com ele, tem meio caminho andado para criar uma carreira mais significativa, né? Seja no aspecto de propósito ou seja no aspecto de sobrevivência. E na prática, o que a gente pode fazer é, por exemplo, estudar ou fazer leituras que sejam mais estratégicas para a gente, né? Então, você pode, hoje é cobrado um senso de startup das pessoas, de empreendedorismo, muito mais do que antes, né? Então a gente tem que se startupizar. Para isso, o que a gente pode fazer é, pelo menos, ler ou estudar de forma mais estratégica, né? Você pode ler para o seu lazer, mais voltado para ficção, para a curiosidade, ou você pode ler, por exemplo, para o seu trabalho, simples assim, né? E aí é uma leitura voltada para diagnosticar, para resolver determinado problema, né? Então, você consegue aumentar a sua taxa de eficiência a partir, por exemplo, de uma leitura, né? Então, quem tem um problema portanto, um cliente, uma dor para resolver, sempre tem o que aprender muita coisa. Vai aprender, vai conseguir absorver mais coisas de forma mais estratégica, mais conteúdos de forma mais estratégica, e isso vai te dar uma capacidade de diagnosticar e de tratar os temas muito maior do que os demais, né? Pessoal, ler muito não é ler bem, né? Hoje a gente tem uma explosão de informação que é típica da revolução de mídia que a gente tem passando com o digital, e a gente está querendo ler agora da mesma forma que a gente lia no passado. Então você fica com uma pilha de livros, uma pilha de artigos, que precisa tá por dentro de tudo, dá uma ansiedade louca com essa história, né? A gente saiu da escassez de informação para abundância. Mas a gente está passa da abundância para a escassez de foco, né? O foco tem que ser na direção aí do problema matriz. Se você não tem um problema matriz, não tem uma bússola, como é que você vai orientar a sua rota de leituras, né? Então você vai ter que pensar numa escola de pensamento, vamos dizer assim, os inquietos ajudam nisso, para que você possa pensar num tipo de problema, escolher uma forma de solução, de pensar nesse problema, de pensamento e de ação, e aí a partir daí você vai ter algo que seja razoável para você, e é a nossa certeza razoável, e vai se aprofundar nesse tema, e daí você vai ter um foco para ler, né? Então é importante entender que você, ao ler, vai ter que acabar desaprendendo de algo. Se não servir para você, você joga fora, ou incorporar aquilo que te faça sentido, né? Descarta uma série de conteúdos, por exemplo, a transformação digital, a gente tem uma visão muito específica sobre esse tema, a gente abre mão do conceito de revolução industrial, a cultura do post-it, nós temos um forte questionamento sobre isso. Então,
nós temos aqui uma certeza provisória, quase que como uma escola de pensamento, né? Então, quando você não tem esse foco na sua leitura, por exemplo, tudo que você vai ler ou é lazer ou é curiosidade, né? Como se fosse uma leitura Netflix. Você lê, mas aprende muito pouco. Então, assim, hoje o supermercado de ideias é muito recheado. Então, você vai ter que saber criar a sua narrativa, o seu carrinho narrativa, para que você possa comprar conceitos nas prateleiras, aí que tem, que melhorem a sua capacidade de análise e de criar diagnósticos, né? Então, acho que esse é um grande segredo da produtividade hoje em dia. Pensar num problema, no pensar quem é o cliente, qual é a dor, né? E desenvolver uma explicação para isso, né? Que a gente chama de narrativa, né? Porque só assim é uma forma de você ganhar aí eficácia, eficiência na sua leitura e na sua vida. Se você tiver uma outra visão, um outro olhar sobre esse assunto ou uma outra experiência, compartilha com a gente, que isso vai ficando cada vez melhor quando todo mundo compartilha. E fica o convite para que você conheça o Laboratório dos Inquietos, a primeira escola de Digital Customer Experience. E você tem um curso que é Disrupção Competitiva. É ideal, pessoal, para todas as pessoas que necessitam criar mindsets para a construção de pontes entre o ambiente tradicional e a nova realidade digital. Olha, pessoal, é fundamental para a gente entender as oportunidades geradas nas novas relações de consumo, em especial para pessoas que lidam ou que queiram lidar com a liderança de projetos, de grupos, times e empresas nessa nova realidade. Vai conhecer e você acaba saindo desta quarentena com uma nova certificação. Um forte abraço e até mais.